Muito boa tarde. Estamos começando mais um encontro de leitura aberta, onde eu estou compartilhando com vocês o meu estudo da interpretação do sonho. Então, nós estamos no capítulo 2. Estou abrindo aqui o livro. Capítulo 2, que tem como nome Método de Interpretação dos Sonhos, Análise de um Sonho Modelo. Então, recapitulando, para quem estiver começando agora, o primeiro capítulo foi um compilado que o Freud faz aí dos estudos, principalmente de outros autores sobre os sonhos. Compara um pouco aí as modalidades de interpretação, coloca já um pouco da visão dele, mas principalmente um capítulo que ele faz esse compilado dos autores anteriores a ele, na escrita, né, no estudo da interpretação de sonhos. Nesse capítulo agora, o 2, ele já entra no estudo da psicanálise, no método que ele utiliza, na descrição que ele faz da interpretação, das técnicas, enfim, traz o sonho da injeção de ímã, que é um sonho importantíssimo, um sonho que é dele mesmo, que ele colocou aqui, a análise, ele descreveu o preâmbulo do sonho, o que aconteceu no dia anterior ao sonho, contou o sonho, depois ele faz a análise do sonho. É isso que a gente viu nos 2 últimos encontros. Agora a gente vai terminar o capítulo, seguindo aí após a análise do sonho da injeção de ímã. Acabo de concluir a interpretação do sonho. Enquanto eu efetuava, tive uma certa dificuldade em manter à distância todas as ideias que estavam fadadas a ser provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos ocultos por trás dele. Entre mentes, compreendi o sentido do sonho. Tomei consciência de uma intenção posta em prática pelo sonho, que deveria ter sido meu motivo para sonhar. O sonho realizou certos desejos provocados em mim pelos fatos da noite anterior, a notícia que me foi dada por Otto e minha redação do caso clínico. A notícia que a irmã estava mal, a irmã tinha sido paciente do Freud. Em outras palavras, a conclusão do sonho foi que eu não era responsável pela persistência das dores de Irma, mas sim Otto. De fato, Otto me aborrecera com suas observações sobre a cura incompleta de Irma, e o sonho me proporcionou minha vingança, devolvendo a reprimenda a ele. O sonho me eximiu das responsabilidades pelo estado de Irma, mostrando que este se devia a outros fatores, e produziu toda uma série de razões. O sonho representou um estado de coisas específico, tal como eu desejaria que fosse. Assim, seu conteúdo foi realização de um desejo, e seu motivo foi um desejo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu comentei isso nos 2 últimos encontros, tá? Vocês podem rever aí nas gravações, nos vídeos anteriores. Tudo isso saltou aos olhos, mas muitos dos detalhes do sonho também se tornaram inteligíveis para mim do ponto de vista da realização de desejos. Não só me vinguei de Otto por se apressar demais em seu tratamento médico ao aplicar a injeção, como também me vinguei dele por ter me dado o licor que tinha cheiro de álcool amigo. E no sonho encontrei uma expressão que ligava as 2 reprimendas. A injeção era um preparado de propina. Isso não me satisfez, e levei minha vingança mais longe, estabelecendo um contraste entre ele e seu concorrente mais digno de confiança. Eu parecia estar dizendo, gosto mais dele que de você. Mas Otto não foi a única pessoa a sofrer os efeitos da minha ira. Vinguei-me também de minha paciente desobediente, trocando-a por outra mais sensata e menos resistente. Também não permiti que Dr. M escape as consequências de sua contradição, mas lhe mostrei, por meio de uma alusão clara, que ele era um ignorante no assunto. Vai ter um galo aí de fundo, tá? O galo do vizinho. Mas, enfim.
E aqui tem uma fala, né, do sonho, que aparece, que ele traz entre parênteses, sobreviverá uma disenteria. Com efeito, eu parecia estar revoltando as costas para recorrer a alguém dotado de maiores conhecimentos, a meu amigo, que me falara de primetilamina, tal como me voltara de Irma para sua amiga e de Otto para Leopold. Levem essa gente daqui. Em vez deles, em vez deles, deem-me 3 outros de minha escolha. Então ficarei livre dessas recriminações imerecidas. A falta de fundamento das recriminações me foi provada no sonho de maneira extremamente complexa. Eu não merecia a culpa pelas dores de Irma, já que ela própria era culpada por se recusar a aceitar minha solução. Eu não tinha nada a ver com as dores de Irma, já que eram de natureza orgânica e totalmente incuráveis pelo tratamento psicológico. As dores de Irma podiam ser satisfatoriamente explicadas por sua vivez, que eu não tinha meios de alterar. As dores de Irma tinham sido provocadas pelo fato de Otto ter replicado, sem a devida cautela, uma injeção de uma droga inadequada, coisa que eu nunca teria feito. As dores de Irma eram resultado de uma injeção com agulha suja, tal como a flebite da velhinha de quem eu cuidava, ao passo que eu nunca provoquei nenhum dano com minhas injeções. Notei, é verdade, que essas explicações das dores de Irma, que contribuíram para me isentar de culpa, não eram inteiramente compatíveis entre si, e, a rigor, eram mutuamente excludentes. Toda aquela ação, pois o sonho não passara disso, lembrava com nitidez a defesa apresentada pelo homem, acusado por um de seus vizinhos de lhe haver devolvido danificada uma chaleira tomada de empréstimo. O acusado asseverou, em primeiro lugar, ter devolvido a chaleira em perfeitas condições. Em segundo, que a chaleira tinha um buraco quando tomara emprestada. E em terceiro, que jamais teria emprestado a chaleira a seu vizinho. Tanto melhor, se apenas uma dessas 3 linhas de defesa fosse aceita como válida, o homem teria de ser absolvido. E aqui a nota está dizendo que essa é uma anedota do capítulo 2, seção 8, e capítulo 2, seção 2 do livro sobre os xixes. Inclusive, a gente estudou recentemente, no começo do ano, esse livro lá na comunidade, até que de ano. Inclusive, se alguém quiser saber mais sobre a comunidade, pode clicar aí no link do Instagram e chamá-la no direct que eu conto um pouquinho mais. Alguns outros temas que não estavam ligados de forma tão evidente à minha absolvição pela doença de Irma desempenharam seu papel no sonho. A doença de minha filha e a da minha paciente, do mesmo nome, o efeito prejudicial da cocaína, o distúrbio de meu paciente que se encontrava em viagem pelo Egito, minha preocupação com a saúde de minha mulher e de meu irmão e do doutor M, meus próprios males físicos e minha aflição por meu amigo ausente que sofria de rinite supurativa. Mas, ao considerar todas essas coisas, vi que podiam ser todas enfeixadas num único grupo de ideias e rotuladas, por assim dizer, como interesse por minha própria saúde e pela saúde de outras pessoas. Conscienciosidade profissional, né? Cuidar, né? Uma certa diligência profissional. Veio-me à mente a obscura impressão desagradável que experimentara quando Otto me trouxe a notícia do estado de Ida. Esse grupo de ideias, que haviam desempenhado um papel no sonho, permitiu-me, retrospectivamente, traduzir em palavras aquela impressão passageira. Era como se ele me houvesse dito: você não leva seus deveres médicos com a devida seriedade. Você não é consciencioso. Não cumpre o que se comprometeu a fazer. A partir daí, foi como se esse grupo de ideias se tivesse colocado à minha disposição para que eu pudesse apresentar provas de como eu era extremamente consciencioso, da profundidade com que me interessava pela saúde de meus parentes, amigos e pacientes. Foi um fato digno de nota que esse material tenha também incluído algumas lembranças desagradáveis, que mais davam apoio à acusação de meu amigo Otto do que a minha própria defesa, aliás. O material era, como se poderia dizer, imparcial,
mas, não obstante, havia uma ligação inconfundível entre esse grupo mais amplo de pensamento subjacente ao sonho e o tema mais restrito do sonho, que me deu margem ao desejo de ser inocentado da doença de Irma. Não tenho a pretensão de haver desvendado por completo o sentido desse sonho, nem de que sua interpretação esteja sem lacunas. Poderia dedicar muito mais tempo a ele, tirar dele outras informações e examinar novos problemas por ele levantados. Eu próprio conheço os pontos a partir dos quais outras linhas de raciocínio poderiam ser seguidas. Mas as considerações que surgem no caso de cada um de meus próprios sonhos me impedem de prosseguir em meu trabalho interpretativo. Se alguém se vir tentado a expressar uma condenação apressada de minha reticência, recomendo que faça a experiência de ser mais franco do que eu. No momento, estou satisfeito com a obtenção dessa parcela de novos conhecimentos. Se adotarmos o método de interpretação de sonhos que indiquei, verificaremos que os sonhos têm mesmo sentido e estão longe de constituir a expressão de uma atividade fragmentária do cérebro, como tem alegado as autoridades. Quando o trabalho de interpretação se conclui, percebemos que o sonho é a realização de um desejo. Na nota, vou dizer que numa carta a Phyllis, em 12 de junho de 1900, Freud descreve uma visita posterior a Belleville, a casa onde tivera esse sonho. E aqui, entre aspas, você supõe, escreve ele, que algum dia uma plaqueta de mármore seja colocada na casa, tendo essas palavras gravadas, aí vem aparecendo aqui a plaqueta, né, assim, um retângulo de como seria essa plaqueta, né? Nesta casa, em 24 de julho de 1895, o segredo dos sonhos foi revelado ao Dr. Sigmund Freud. Um pouquinho arrogante, né? É engraçado como o Freud era humilde para certas coisas e um tanto arrogante em algumas colocações, né? Mas ele não era perfeito. Não, a gente tem que ser realista. O Freud não era perfeito, com certeza não. Com certeza ele errou. Ele errou e como qualquer um de nós. Então, nesse momento aqui, e aí lembrando que a gente está em 1900, a psicanálise está inaugurando, muita coisa ainda vai passar por debaixo da ponte. A gente percebe que esse sonho aqui, o sonho que ele teve com a paciente dele, é uma realização de desejo para eximir de culpa em questão ainda, né, a ela ter adoecido, e também para afirmar que ele é um ótimo médico, era um familiar exemplar. Então, a teoria do inconsciente, do recalque, vão nascer desse sonho. Vão nascer desse momento teórico do Freud. Ele sonhou em 1895, e ele vai fazer depois a análise desse sonho. Só assim não fica claro para mim se ele faz essa análise já posteriormente, ou se isso é depois, quando ele está escrevendo o texto da interpretação dos sonhos. Acredito que é depois, quando ele está escrevendo o sonho, quando ele começou a estudar esse material. Agora, claro, se o texto foi publicado em 1900, o Freud escreveu isso antes, né? Mesmo ele, naquela época, as pessoas lendo, escrevendo, produzindo muito depressa, assim, um conteúdo escrito, diferente da nossa época, porque a gente divide a atenção com rede social, com televisão, com outros estímulos. Então, claro, naquela época as pessoas tinham menos atividades, era, não sei se mais fácil, mas por ter menos estímulos, talvez fosse mais fácil ler mais, escrever mais. Mas, para o texto ser publicado em 1900, Freud escreveu e estudou sobre isso anteriormente, né? Ainda mais, né, esse aqui é só o primeiro volume, que na edição da Imago ele é dividido em dois, né? Então tem mais isso aqui. Dá para escrever do dia para a noite esse material. Então, estou falando isso tudo só para localizar bem esse momento teórico, quando Freud afirma que esse sonho é uma realização de desejo. Por quê? Quando chegar na Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1918, que em 18 ele vai e atende esses
homens, esses veteranos de guerra que voltaram com sonhos assim de angústia, sonhos assim muito distantes da realidade de uma realização de desejo, Freud vai começar a se questionar. O que tem aqui? Como assim esse sonho se repete? É a partir daí, então, que nasce o segundo dualismo pulsional, no texto Além do Princípio do Prazer, onde ele vai falar desse segundo dualismo da pulsão de morte, da compulsão e repetição, que ele constrói depois de atender os neuróticos de guerra. E por que só nesse momento? Por que 20 anos depois da interpretação dos sonhos é que Freud vai fazer essa reviravolta? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito nunca visto até então no mundo. E a gente sabe que o inconsciente, as expressões sintomáticas, as expressões do sujeito estão alinhadas ao momento cultural em que esse sujeito está inserido. Assim como a gente observa hoje novas roupagens por sintomas, questões muito próprias do nosso tempo, isso também aconteceu no tempo de Freud. Então, hoje já tinham tido guerras, conflitos, mas nada como a Primeira Guerra Mundial, o nível de devastação. E isso mexeu profundamente com o psiquismo, com as experiências das pessoas que viveram a guerra, principalmente ali na linha de frente, esses soldados nas trincheiras. Pensa, às vezes está aqui do lado, vê o seu amigo, né, sendo bombardeado, recebendo tiro, e ali você não tem como fazer nada, assim. Alguns voltaram com algum membro amputado. Então, várias coisas que mexeram muito com a humanidade. Ninguém naquele tempo não poderia imaginar que viria algo tão insano como foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, tudo isso, todo esse contexto cultural da guerra, foi um cenário que propiciou experiências muito drásticas psiquicamente, muito devastadoras. E aí, então, isso mexe também até com os sonhos das pessoas, o modo como esse inconsciente se expressa, e isso faz o Freud perceber que aqueles sonhos eram de outra ordem, tá? Então, quando a gente fala, e eu sempre repito isso, já falei várias vezes, sempre gosto de frisar, que quando a gente fala que um sonho é realização de desejo, a gente tem que interpretar e decifrar para entender que o desejo é isso que está nesse sonho. Até porque também tem esses sonhos que vão remeter a outras coisas, como a pulsão de morte, a repetição, tá? Bom, então a gente terminou o capítulo 2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no capítulo 3. Vamos começar ele, porque ele não vai dar tempo para ler todo, tá? Não temos um tempo aqui ainda. Então, capítulo 3, o sonho é a realização de um desejo. Vamos agora ver o que o Freud vai falar sobre isso. Quando, após passarmos por um estreito desfiladeiro, de repente emergimos num trecho de terreno elevado, onde o caminho se divide e as mais belas vistas se desdobram por todos os lados, podemos parar por um momento e considerar em que direção deveremos começar a orientar nossos passos. E aqui tem outra nota. Uma carta a Fliss, de 6 de agosto de 1899, Freud assim descreve os capítulos iniciais deste livro. A coisa é toda planejada seguindo o modelo de um passeio imaginário. Primeiro vem o bosque escuro das autoridades, não conseguem chegar às árvores, onde não há nenhuma visão nítida e é fácil se perder, referindo ao capítulo 1. Depois há um desfiladeiro cavernoso por onde conduzo meus leitores, meu sonho modelo, sonho desde a Sandirina, com suas peculiaridades, seus detalhes, suas indiscrições e seus xixes sem graça. E então, de chofre, o terreno elevado à visão ampla e a pergunta: por onde vocês querem ir? Voltando para o texto. É esse o nosso caso, agora que ultrapassamos a primeira interpretação de um sonho. Encontramos-nos em plena luz de uma súbita descoberta. Não se devem assemelhar os sonhos aos sons desregulados que saem do instrumento musical atingido pelo golpe de alguma força externa, e não tocado pela mão de um instrumentista. Eles não são destituídos de sentido, não são absurdos, não implicam que uma parcela de nossa reserva de representações esteja adormecida enquanto outra começa a despertar. Pelo contrário, são fenômenos psíquicos de inteira validade, realizações de desejo.
podem ser inseridos na cadeia dos atos mentais inteligíveis de vigília. São produzidos por uma atividade mental altamente complexa. Contudo, mal começamos a nos alegrar com essa descoberta e já somos assaltados por uma torrente de questões. Se, como nos diz a interpretação dos sonhos, um sonho apresenta um desejo realizado, qual a origem da notável e enigmática forma em que se expressa a realização de um desejo? Por que a alteração passaram os pensamentos oníricos antes de se transformarem num sonho manifesto que recordamos ao despertar? Ou seja, a gente não recorda exatamente do sonho. Tem uma alteração entre o que a gente sonha e aquilo que a gente se recorda. Como se dá essa alteração? Qual a fonte do material que se modificou, transformando-se em sonho? Qual a fonte das numerosas peculiaridades que se devem observar nos pensamentos oníricos, tais como, por exemplo, o fato de poderem ser mutuamente contraditórios? A analogia da chaleira emprestada, que a gente acabou de ver, né? Pode um sonho dizermos, aliás, algo de novo sobre nossos processos psíquicos internos? Pode seu conteúdo corrigir opiniões que sustentamos durante o dia? E também a gente pode se perguntar, aqui, ele vai tocar nesse ponto, nesse parágrafo seguinte, né? Que é isso, né? Será que todo sonho é uma realização de desejo? Então, de uma certa forma ali, já tinha uma abertura para questionar isso, né? Mesmo quando ele vem dizer que o sonho é uma realização de desejo. Proponho que, por hora, deixemos de lado todas essas questões e sigamos mais adiante ao longo de uma trilha específica. Aprendemos que um sonho pode representar um desejo como realizado. Nossa primeira preocupação deve ser indagar se esta é uma característica universal do sonho, ou se, por acaso, terá sido meramente conteúdo do sonho específico. E aqui, né, ele remete ao sonho da injeção de ímã, que foi o primeiro a ser por nós analisado. Pois mesmo que estejamos dispostos a constatar que todo sonho tem um sentido e um valor psíquico, deve permanecer em aberto a possibilidade de que esse sentido não seja o mesmo em todos os sonhos. Nosso primeiro sonho foi a realização de um desejo. Um segundo poderia revelar-se como um temor realizado. O conteúdo de um terceiro talvez fosse uma reflexão, ao passo que um quarto poderia apenas reproduzir uma lembrança. Encontramos outros sonhos impregnados de desejo além desse? Ou será talvez que não há outros sonhos, senão sonhos relativos a desejo? Então, todo um questionamento em torno da questão do desejo no sonho e também sobre o sentido do próprio sonho. É fácil provar que os sonhos muitas vezes se revelam, sem qualquer disfarce, como realizações de desejos, de modo que talvez pareça surpreendente que a linguagem dos sonhos não tenha sido compreendida há muito tempo. Por exemplo, há um sonho que posso produzir em mim mesmo quantas vezes quiser, experimentalmente, por assim dizer. Se à noite eu comer anchoas ou azeitonas, ou qualquer outro alimento muito salgado, ficarei com sede de madrugada e a sede me acordará. Mas meu despertar será precedido por um sono, sempre com o mesmo conteúdo, ou seja, o de que estou bebendo. Sonho estar engolindo água em grandes goles, e ela tem delicioso sabor que nada senão uma bebida fresca pode igualar quando se está queimando de sede. Então acordo e tenho que tomar uma bebida de verdade. Esse sonho simples é ocasionado pela sede, da qual me conscientizo ao acordar. A sede dá origem a um desejo de beber, e o sonho me mostra esse desejo realizado. Ao fazê-lo, ele executa uma função que seria fácil adivinhar. Durmo bem e não costumo ser acordado por nenhuma necessidade física. Quando consigo aplacar minha sede sonhando que estou bebendo, não preciso despertar para saciá-la. Esse é, portanto, um sonho de conveniência.
O sonhar toma o lugar da ação, como faz muitas vezes em outras situações da vida. Infelizmente, minha necessidade de água para aplacar a sede não pode satisfazer-se num sonho da mesma forma que se satisfaz minha sede de vingança contra meu amigo Otto e o Dr. N. Mas a boa intenção está presente em ambos os casos. Não faz muito tempo, esse mesmo sonho meu exibiu algumas modificações. Eu já sentira sede antes mesmo de adormecer e esvaziara um copo d'água que estava na mesa ao lado da cama. Algumas horas depois, durante a madrugada, tive um novo ataque de sede, e isso teve resultados inconvenientes. Para me servir de água, eu teria de me levantar e apanhar o copo que estava na mesa ao lado da cama de minha esposa. Assim, tive um sonho apropriado, em que minha mulher me dava de beber de um vaso. Esse vaso era uma urna cinerária etrusca, que eu trouxera de uma viagem à Itália, da qual mais tarde me desfizera. Etrusca, que se refere a uma civilização da antiguidade na Península Itálica, tá? Mas sua água tinha um sabor tão salgado, evidentemente por causa das cinzas da urna, que acordei. É de se notar a forma conveniente como tudo se organizava nesses sonhos. Visto que sua única finalidade era realizar um desejo, o sonho poderia ser completamente egoísta. O amor ao comodismo e à conveniência não é realmente compatível com a consideração pelas outras pessoas. A introdução da urna cinerária foi provavelmente outra realização de desejo. Eu lamentava que o vaso já não estivesse em meu poder, tal como o copo d'água na mesa de cabeceira de minha mulher estava fora de meu alcance. Também a urna, como suas cinzas, ajustava seu sabor salgado em minha boca, que já então se tornara mais forte, e que eu sabia estar fadado a me acordar. Tem uma nota aqui, tá bom? O Egan tinha conhecimento da ocorrência de sonhos com a sede, pois escreveu: a sensação de sede é percebida com maior precisão do que qualquer outra. Sempre dá origem a uma ideia de estar sendo saciado. A maneira como é representada a saciação da sede no sonho varia e extrai uma forma especial de alguma lembrança próxima. Outra característica geral nesses casos é que logo após a ideia da sede sendo aplacada, segue-se uma decepção ante o pequeno efeito produzido pelo refrigério imaginário. O item, contudo, não se apercebe do fato de que essa reação do sonho a um estímulo é universalmente válida. Outras pessoas atacadas pela sede durante a noite podem acordar sem ter tido um sonho, mas isso não constitui nenhuma objeção a meu experimento. Mostra simplesmente que dormem pior do que eu. E aí, acrescentado em 1914, que esse texto, como eu falei outras vezes, o Freud acrescentou, né, notas, ou modificou algumas partes do texto várias vezes depois da publicação. Confronte-se nesse sentido Isaías. Será o mesmo que quando o homem faminto sonha, e eis que come, mas desperta e sua alma está vazia. Ou quando o homem sedento sonha, e eis que bebe, mas desperta, e eis que desfalece, e sua alma tem apetite. Né, a gente comer e beber no sonho não vai fazer a nossa fome ali do corpo, a nossa sede, ser aplacada, né? Quando a gente fala de desejo na psicanálise, desejo do inconsciente, isso é ação, isso é movimento, não é só uma coisa imaginária, uma coisa abstrata. Mas a gente também tem necessidades outras, fisiológicas, de segurança, básicas, reais, e só assim, indo um pouco por esse lado, eu acredito que é importante a gente contextualizar na clínica, para não ficar aquela clínica ortodoxa e até, assim, muito irreal, de que se a análise dá certo ou não tem a ver com apenas e unicamente com o desejo de existência do sujeito, sem considerar o contexto dele, contexto histórico, socioeconômico, e até também o papel do analista nisso, né? Não é disso, tá, que o texto está falando. Eu que associei livremente e quis comentar isso, porque eu acho que é uma coisa importante. Esses sonhos de conveniência eram muito frequentes em minha juventude, tendo adquirido, desde quando consigo recordar, o hábito de trabalhar até altas horas da noite,
Sempre tive dificuldade de acordar cedo. Costumava, então, sonhar que me havia levantado e estava de pé ao lado do lavatório. Passado algum tempo, já não conseguia disfarçar de mim mesmo o fato de que realmente ainda estava na cama, só que nesse meio tempo dormir um pouco mais. Um desses sonhos indolentes, expresso numa forma particularmente divertida e refinada, foi-me relatado por um jovem colega médico que parece partilhar de meu gosto pelo sono. O Freud gostava de dormir, viu, gente? Então, quando vocês sentirem sono e cansados, se quiser dormir, lembrem que até o Freud gostava de dormir. Precisava, né? Porque ele trabalhava pra caramba, inclusive. Atendia até altas horas da noite, enfim. A hospedeira de sua pensão, nas proximidades do hospital, tinha instruções rigorosas de acordá-lo na hora todas as manhãs, mas não era nada fácil cumpri-las. Certa manhã, o sonho parecia especialmente doce. A senhoria gritou através da porta. Acorde, Herr Pepe. São horas de ir para o hospital. Em resposta a isso, ele sonhou que estava deitado numa cama num quarto de hospital e que havia um cartão acima do leito onde estava escrito Pepe H., estudante de medicina, idade 22 anos. Enquanto sonhava, ele dizia a si mesmo: como já estou no hospital, não há necessidade de ir até lá. E virando-se para o outro lado, continuou a dormir. Desse modo, aliás, ele confessou abertamente o motivo de seu sonho. Esse sonho foi relatado pelo Freud numa carta por Fliss, em 4 de março de 1895. E a primeira alusão à teoria da realização dos sonhos. Acho que todo mundo já teve um sonho desse desespero, assim, de acordar, não saber bem onde que está, não entendendo por que o despertador está tocando, para onde que tem que ir. E aí, quando é um final de semana, a gente sente até um alívio. Nossa, né, posso ir com calma aqui. Agora, quando é durante a semana, que a gente tem que levantar e não sabe por que que aquele despertador está tocando, eu acho que dá um certo pavor ali na hora, assim, né? Um medo de perder a hora, alguma coisa do tipo, assim. E aqui eu vou ficar nesse ponto hoje, tá? Eu vou deixar para terminar esse capítulo no próximo encontro. Semana que vem é feriado, então não vai ter leitura, tá bom? Mas dia 11 voltamos, combinado? Um forte abraço, não deixe de conferir os outros vídeos do canal e até o próximo encontro.